Hoje eu quero falar sobre o amor ao próximo. Um dos mandamentos da lei de Moisés era amar o próximo. E algumas pessoas interpretam isso de uma forma muito equivocada. Eu gostaria de estar falando, nesse momento, a respeito do que significa o amor ao próximo. Será que amar o meu próximo é consentir com tudo que ele faz e concordar com todas as besteiras que ele faz e nunca contrariar ele? Será que amar o próximo é desejar que ele seja feliz acima de qualquer coisa? Afinal de contas, quanto tempo pode durar a nossa felicidade aqui na Terra? E a que preço essa felicidade precisa ser vivida? Vamos analisar alguns pontos de vista. Primeiramente, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O primeiro mandamento, ele é bastante simples e fácil de entender. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, com todas as suas forças. Um mandamento meio estranho, porque não deveria ser mandamento. Como que alguém vai mandar alguém, olha, você tem que me amar? É uma advertência, um aviso, um ensinamento de que Deus precisa ser amado. Por quê? Porque Deus é amor. Deus ama todos indiscriminadamente. Deus não faz exceção de pessoas. Ele ama o rico, ele ama o pobre, ele ama o preto, ele ama o branco, ele ama o amarelo, ele ama o vermelho. Deus não tem distinção de raça, de sexo, de cor, de religião. Ele ama todos igualmente. Até satanistas ele ama, porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. A sua melhor característica é o amor. Deus ama porque a sua função, se é que eu posso dizer assim, com todo respeito e reverência, é amar. Ele não sabe fazer nada melhor do que amar. E ele espera a retribuição desse amor. E como é que nós vamos retribuir esse amor? Como é que nós vamos cumprir esse mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Como assim? Como nós vamos retribuir esse amor? Como nós podemos amar a Deus dessa forma que Ele sinta que nós o amamos acima de qualquer coisa? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que quem ama alguém faz a vontade da pessoa. Mas nós somos falhos e imperfeitos, nós erramos a toda hora. E Deus não sabe disso? Lógico que sabe. Mas Ele espera o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa dedicação em demonstrar esse amor. Ele espera que nós não pulemos fora do barco. Ele espera que nós façamos a nossa parte, que nós pelo menos tentemos fazer a nossa parte. E muita gente já não está fazendo. Agora vamos ver qual é o segundo mandamento. Ele disse assim: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu me amo? Eu me amo, o que é me amar? Me dar o luxo de fazer tudo que me vem na cabeça? Seguir os meus instintos, os meus desejos mais malignos, as minhas inclinações para o pecado, para a maldade, para tudo que não presta? As pessoas fazem muitas coisas seguindo as suas inclinações que muitas vezes deixam em dúvida a sua natureza humana. São realmente humanos? Há pessoas que caçam, que pescam, tudo por esporte. Há pessoas que maltratam bichinhos, animais como rinha de galo, de cachorro, por esporte, como se não houvesse nenhum problema nisso. A pessoa está apenas se divertindo. Há poucos dias eu vi na internet um vídeo de um toureiro picando um boi vivo aos pedaços, cortando a orelha, cortando o rabo, e ele ainda vivo, os olhos remexendo, morrendo de dor. Diversão, esporte, pelo amor de Deus.
Mas nós estamos vivendo numa época em que contrariar as pessoas é ser preconceituoso, é ser homofóbico, é ser racista, é ser machista, é ser o diabo a quatro. As pessoas querem fazer o que dá na cabeça e não quer que ninguém venha confrontar elas. E tudo que você faz, essa frescura que apareceu nessa geração estragada, essa geração que está apodrecendo antes de amadurecer, e que isso certamente não é da vontade de Deus. Então nós precisamos começar a entender o que é a vontade de Deus. Vamos focar aqui no que é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos focar aqui no que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Tem uma passagem, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 14, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Não vos mistureis com ele, não sejam vistos com ele, para que ele se envergonhe. É o que diz a palavra de Deus. Ah, mas isso é discriminação. Na sua cabecinha, na sua compreensão frágil, humana, imbecil, porque a palavra de Deus está escrita para o nosso ensino. Aquelas 16 epístolas escritas por Paulo, não foi porque ele não tinha nada para fazer. Foi um homem totalmente dedicado à pregação do evangelho, à busca do poder, à busca da inspiração para pregar e também para escrever. Não perdia tempo nem mesmo quando estava preso, orando, louvando a Deus e pregando o evangelho para o carcereiro, para as pessoas que guardavam ele, e escrevendo cartas de ensinamento para os cristãos, para que se formasse o caráter da igreja, não da denominação, não desse monte de igrejas que surgiu hoje em dia, mas da verdadeira igreja de Cristo, a igreja espiritual, da qual muitos evangélicos, muitos cristãos não fazem parte, não conhecem, não sabem quem é. Muitas vezes vive dentro das igrejas como rato de igreja, diz que é cristão, professa a fé cristã, mas não vive com Deus, não conhece o dono da igreja, não sabe o que ele espera de si. E acompanha a maioria como um bando de ovelhas que muitas vezes vai para as pastagens, outras vezes vai para o matadouro. Não sabe. Outra passagem, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, Paulo diz assim: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Ali Paulo estava falando de um homem na cidade de Corinto que havia adulterado com a própria madrasta. E estava na igreja louvando a Deus, estava adorando a Deus. E Paulo chama a atenção dos cristãos de Corinto, porque eles deveriam ter jogado ele para fora. Mas isso é preconceito, irmão, isso é discriminação. Onde já se viu por causa de um pecadinho? Não existe pecado grande nem pecado pequeno diante de Deus, tudo é pecado. Mas há coisas que são abomináveis demais para serem aceitas, são nojentas demais. Como que um homem vai se colocar com a própria madrasta? Como assim? Não tinha uma mulher para ele nesse mundo? Que ele tinha que mexer com a mulher do pai dele? Ou homens que vão adulterar com a própria nora? Ou homens que abusam das próprias filhas? Sabe, diante de Deus todo pecado condena, mas há pecados que haverão de ter castigos muito maiores por causa da gravidade da sua situação. E é isso que nós precisamos saber diferenciar. E ali tinha acontecido isso. O sujeito se apaixonou pela madrasta. Olha, ninguém se apaixona por alguém da noite para o dia. Precisa ter um envolvimento, precisa ter uma conquista, leva tempo. Há situações das quais nós podemos fugir, e ele não fugiu, e nem ela, e acabaram adulterando, envergonhando a igreja, envergonhando o nome de Deus, dando a Satanás o direito de usar os que são do domínio dele para blasfemar o nome de Deus na igreja. E Paulo repreende esses coríntios e diz para eles assim: olha, vocês já deviam ter jogado ele para fora da igreja, excomunguem ele, excluam ele, tirem ele da comunhão. E repreende dessa forma: vocês estão cheios de soberba, se achando os cristãos poderosos, mas nem tristeza vocês sentiram ainda, porque não foi tirado do meio de vocês esse pecador nojento.
E isso não é preconceito. Se é preconceito contra o pecado, então nós temos que ser preconceituosos. Por quê? Porque Deus não aceita pecado, Deus não aceita mentira, Deus não aceita abominação na presença dele. E vamos falar desse adultério com a madrasta, porque existem outros tipos de prostituição que estão sendo aceitos pelos cristãos atualmente e que nós precisamos condenar, porque nós somos a luz desse mundo e nós somos o sal da terra. Outra passagem, no mesmo capítulo, versículo 9, Paulo diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não devemos nos associar com os que se prostituem. Alguém pode dizer: como é que você vai fazer então? Onde você trabalha não tem quem faz isso? Tem. No mercado que você vai não tem quem faz isso? Tem. Meu Deus, e agora? No trabalho, na escola, em todo lugar tem esse tipo de coisa. Como é que eu faço? Ele está dizendo para não vos associar, para não sentar junto para comer, para não comemorar junto, para ir na mesma festa. Ele está dizendo para você se separar. Ser santo significa ser separado desse mundo. Ser santo significa se afastar dessas pessoas. E lá mais na frente tem uma palavrinha que eu vou chamar atenção para esse fato aí. Ainda no mesmo capítulo, versículo 11, 12 e 13, Paulo diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, ladrão. Com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirem, pois, dentre vocês a esse iníquo. Olha, não é para você não trabalhar onde tem pessoas que se prostituem, que roubam, que são idólatras, que são maldizentes. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para você não se associar com aquele que se diz irmão, aquele que professa a mesma fé que você, mas vive no pecado, na mentira, no engano, na nojeira, na sujeira do pecado. É disso que ele está dizendo. Para você se afastar dessas pessoas. Tem que conviver no trabalho? Obviamente, e pacificamente, e amigavelmente, e cordialmente, e com educação, com simpatia e tudo mais, para dar um bom testemunho, para ser luz nas trevas. Mas ser luz nas trevas não é concordar com o erro, não é dar risada das piadinhas sem graça que eles contam, não é achar bonito o que eles fazem, não é apoiar o que eles estão fazendo, bater palma para as coisas erradas que eles fazem. De maneira nenhuma é condenar o erro deles, ainda que não é da sua conta. Claro, se ninguém pedir sua opinião, você fica na sua. Mas se alguém vier pedir sua opinião, tem gente que não gosta de contrariar. A gente não pode contrariar eles, senão a gente não ganha eles. E concordando com eles, você nunca vai ganhar eles, porque você está apoiando o que eles estão fazendo, e mesmo errado, eles vão ter noção de que estão certos, porque conta com seu apoio. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, Pedro está falando sobre os tempos que nós vivemos agora. E ele fala dos falsos profetas que viriam para passar a mão na cabeça das pessoas que fazem coisas erradas. E ele cita como exemplo o sobrinho de Abraão, Ló, que viveu no antro do pecado, sem se misturar com o pecado. Era um homem justo, mas ele via as coisas que aconteciam ao seu redor, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, as pessoas com quem ele negociava, que faziam tantas coisas erradas que eram abomináveis diante de Deus, que ele sentia nojo do pecado deles. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ele não concordava com nada, ele se afligia, ele se sentia triste, ele se sentia deprimido por ver como as pessoas estavam se depravando, por ver como as pessoas se entregavam ao pecado. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. Paulo disse numa de suas cartas: haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, pessoas avarentas, idólatras, maldizentes, roubadores. Estamos vivendo esses dias.
A inversão de valores em todos os âmbitos da sociedade tem deixado as pessoas confusas de não saber para que lado vão. Muitos defendem ladrões, bandidos, defendendo direitos humanos de criminosos que estão na cadeia, de criminosos políticos. Como eu cansei de ver muitas vezes, quando falavam do Paulo Maluf, falavam ele roubou, mas fez. O que importa é que ele fez, é obrigação dele fazer, não tem que roubar coisíssima nenhuma. Ele está sendo pago para fazer, e muito bem pago. Aí ele roubou, mas fez, quer dizer, eu concordo que ele tenha roubado, não tem problema desde que ele faça. Não, eu não concordo com o roubo, eu não concordo com a mentira, eu não concordo com a prostituição, eu não concordo com tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Eu sou contra, mas você não tem o direito de julgar. Eu tenho sim. Eu tenho sim, como cristão, como filho de Deus. Paulo diz assim: vocês hão de julgar o mundo, vocês hão de julgar os anjos, não sois dignos de julgar as coisas pequenas? Então nós temos o direito sim. Eu não vou condenar ninguém, eu não vou mandar ninguém para a fogueira, eu não vou bater em ninguém, eu não vou matar ninguém, eu não vou desejar a morte para ninguém, mas eu tenho que dizer: isso que você faz é errado, porque o pecado é negro, porque o inferno é quente, porque Satanás tenta enganar a humanidade, porque Jesus é a verdade, a única verdade. A verdade muitas vezes dói, mas é a verdade que salva, é a verdade que liberta. Jesus é a verdade, eu preciso ficar do lado da verdade se eu quiser ficar do lado de Jesus. Chega de viver num lugar, em igrejas e pastores que querem agradar todo mundo, que aceita tudo na igreja, que tem pessoas em pecado no púlpito, toda forma de pecado, prostituição, homossexualismo, idolatria, adivinhação. O que mais tem nas igrejas hoje é adivinhação, falsos profetas querendo ganhar mérito por coisas que eles nunca fizeram, por poderes, por dons que eles não têm, que Deus não lhes deu, e os pastores passando a mão na cabeça, tentando trazer o mundo para dentro da igreja, deixando a infiltração entrar na arca, para que a arca afunde. Se Noé não passasse betume naquela arca, a arca com certeza teria afundado com todo mundo. É preciso passar betume nas igrejas. É preciso que a palavra de Deus, o betume espiritual, esteja cercando todas as brechas para que não haja infiltração do inimigo nas nossas vidas, nas nossas mentes, porque se a nossa consciência for contaminada, então não resta mais esperança para nós. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então o julgamento começa por nós. Não é porque você é cristão que você está isento, está livre, pode fazer o que quiser. Não. O julgamento começa por mim, começa por você, começa por nós, e depois se estende ao mundo. E se começa por nós, Pedro então reflete e pergunta: qual será o fim daqueles que são desobedientes? Porque nós temos uma esperança. Nós temos um Redentor, um Salvador que morreu por nós na cruz e pode perdoar os nossos pecados se nos arrependermos deles, se nós pedirmos perdão. Não é porque você caiu que você está condenado. Tem igrejas que ensinam isso, que há pecado para a morte e você está perdido. Por exemplo, eles já designaram até que o pecado para a morte é o adultério. Então, se você adulterou, você está perdido para sempre. Não é assim, não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus nos dá discernimento para compreender que Deus é amor, Deus é grandioso em perdoar, Ele tem prazer em salvar, Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em que o ímpio se converta do seu mau caminho e seja perdoado e seja salvo. Mas Ele não terá o culpado por inocente. Ele não vai declarar inocência ao pecador que não se arrependeu, que não deixou o seu pecado. E eu quero repetir aqui uma frase de um famoso pregador a respeito do homossexualismo: você é salvo do seu pecado e não no seu pecado.
Você é salvo se você deixar o seu pecado. Você pode deixar o seu pecado. Deus vai te dar força para deixar o seu pecado. Mas você precisa deixar o seu pecado para trás. Precisa fazer um concerto com Deus e honrar esse concerto. Se você quiser que Deus te leve a sério, comece a levar a palavra de Deus a sério agora. Se você quer que Deus leve em consideração o valor da sua alma, comece a valorizar a sua salvação agora. Abandona o pecado, abandona a idolatria, abandona os vícios, abandona a prostituição, conserta a sua vida e clame a Deus por misericórdia todos os dias. E eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida. Agora eu pergunto, como é amar o meu próximo? É concordar com tudo que ele faz? É passar a mão na cabeça dele? É dizer, não, tá tudo bem, você vai para o céu de qualquer jeito. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pelos seus pecados para você deixar os seus pecados. Pode ser o maior pecador do mundo. Você pode ter sido homossexual, lésbica, pode ter casado com 1000 mulheres e pode ter deixado todas elas, pode ter feito muitos abortos e matado muita gente, matado seus próprios pais e irmãos. Mas se você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas é necessário que haja arrependimento. E não é o ídolo que vai te salvar, não é uma imagem, não é uma religião, não é um padre ou um pastor ou um rabino que vai salvar você, mas é a sua confissão de pecados diante de Deus, porque naquele dia você vai estar diante de Deus. E você talvez diga assim, eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus, eu não acredito no cristianismo, não importa, um dia você vai ter que se explicar diante de Deus. Você vai ter que comparecer diante de Deus, acreditando ou não, sendo ateu ou não, sendo agnóstico ou não, sendo uma pessoa que acredita na Bíblia ou não. Você vai ter que comparecer diante de Deus, você vai ter que se explicar diante de Deus. E Ele vai perguntar para você o que foi feito do sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. Ele vai perguntar para você, cadê o amor com que eu te amei? Cadê o amor do meu filho na sua vida? Que foi ordenado, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo? Eu vivo dissolutamente? Não, então preciso condenar as dissoluções. Eu vivo no adultério? Não, então eu preciso condenar o adultério. Eu vivo na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo? Não, então eu preciso condenar essas coisas em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, para que as pessoas deixem essas práticas abomináveis, para que elas sejam salvas. Eu peço a Deus que te dê entendimento, que esclareça a sua mente, que mostre para você que você precisa mudar de atitude diante de Deus. E na dúvida, pergunte o que Jesus faria no meu lugar, o que Ele pensaria, o que Ele falaria, o que Ele faria no meu lugar. Eu tenho certeza que Deus vai iluminar sua mente, vai revelar sua santa vontade, porque Ele é justo e fiel. Que Deus abençoe você, a sua família e o Brasil, em nome de Jesus.